Programa Sociedade Solidária, a sociedade em rede por um mundo melhor, uma iniciativa da Legião da Boa Vontade. No programa de hoje, falaremos a respeito das pessoas que têm doenças raras. Estima-se que 1 a cada 2.000 crianças nascidas vivas tenha alguma dessas enfermidades. Como é o acesso delas ao diagnóstico e ao tratamento adequado? Como é essa realidade aqui no Brasil? Sobre esse tema, nós falaremos com uma militante engajada nessa causa, recebendo aqui nos estúdios a senhora Marlene Sturm. Ela é coordenadora do Instituto Canguru e vai compartilhar com a gente a experiência dessa entidade que tem trabalhado justamente no apoio a essas pessoas. Bom, primeiramente, gostaríamos de agradecer em nome da Legião da Boa Vontade pela oportunidade que temos aqui hoje, a senhora estando aqui presente, para poder trazer esclarecimentos tão importantes sobre esse tema que pode fazer parte da vida de qualquer um de nós, né? Seja muito bem-vinda. Obrigada. A gente é que agradece porque essa causa é muito nobre e as oportunidades que a gente tem para divulgar são ainda poucas, então a gente que agradece as portas abertas para poder falar sobre esse assunto. As crianças com doenças metabólicas hereditárias, o tempo é muito precioso, porque quanto mais cedo você tem o diagnóstico em mãos, você consegue fazer o tratamento. E aí essas crianças vão tendo menos sequelas, porque assim, o tempo vai fazendo com que elas fiquem com muitas sequelas, e isso não tem volta. Então, por isso o desespero de se fazer o diagnóstico precoce para se iniciar o tratamento de imediato. Bom, como a gente está falando de uma doença genética, as pessoas podem pensar, bom, então é hereditário, na minha família não tem nenhum caso, posso ficar tranquilo. Mas isso, na verdade, pode pular várias gerações? Pode, normalmente 2, 3, até 4 gerações, e depois elas aparecem novamente, porque a família carrega o gene no organismo, na formação do DNA. Bom, e além das doenças hereditárias, entre as raras, que são 80%, 20% desse total é de doenças que a pessoa pode ter, não por razões genéticas, mas até pela sua própria característica, condição de vida? Isso, são doenças que a gente chama doenças genéticas adquiridas. Pessoas que trabalham em locais de risco, por exemplo, com mercúrio, minas de carvão, eles acabam fazendo acúmulo de substâncias prejudiciais ao organismo e acabam evoluindo para doenças genéticas. A gente falava, então, nessa estimativa de 1 a cada 2.000 nascimentos de crianças vivas, como sendo crianças, então, que vão ser portadoras dessas doenças raras. Agora, esses dados aqui no Brasil, a gente não tem como ter uma certa precisão para saber se eles, de fato, traduzem a realidade do nosso país. Por quê? Olha, no momento, a gente não tem esses dados, porque não existe no Brasil um levantamento um voltado para mapeamento, isso, né? um levantamento de quantas crianças ou quantos adultos. A gente não sabe, por exemplo, em determinada doença, se já existe algum adulto com aquela doença ou não, porque a gente não tem essa estatística. Esses números, então, que a gente se baseia? A gente se baseia nas estatísticas da Eurordis, que é um grupo europeu. Então, eles, como tem um mapeamento lá já, eles já têm esses índices. A gente acabou usando também esse índice. Como uma estimativa. Isso, até a gente conseguir ter a nossa própria estimativa. Agora, qual que é a expectativa das pessoas que atuam nessa área, considerando que a Europa como um todo tem indicadores sociais muito mais favoráveis que o Brasil, que tem avançado bastante, né, nas últimas décadas? No entanto, ele ainda tem realidades como, por exemplo, a do acesso a saneamento básico e a outras questões sociais bastante diferentes e aquém da realidade europeia. Esse número pode ser maior no Brasil? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque assim, principalmente norte e nordeste, a mistura entre famílias, que é o que provoca essas doenças genéticas, é muito grande. A própria educação deles lá acaba gerando casamento entre os familiares mesmo, e isso provoca as doenças genéticas. Bom, e queria que a senhora explicasse então um pouquinho qual que é a diferença dessas doenças raras em relação a outras enfermidades que também afetam as pessoas. O que elas têm ali de especial para requerer uma atenção específica por parte da sociedade civil, do poder público?
Então, a diferença é assim, por exemplo, a doença metabólica hereditária, ela é provocada por um erro inato do metabolismo. O que é um erro? É a falta de atividade de algumas enzimas e também um defeito no transporte das proteínas. O que isso acontece? Acumula essas substâncias não metabolizadas no organismo em órgãos vitais, como fígado, rim, cérebro. Isso acaba provocando assim, que a pessoa tenha uma dificuldade psicomotora, uma dificuldade intelectual. E isso aí, assim, hoje em dia é muito importante se começar o tratamento precoce, porque você pode driblar um pouco essa parte do metabolismo e fazer com que a pessoa tenha, dentro do possível, uma qualidade de vida. Se o cuidado não acontece no momento ideal, quais são as sequelas, as consequências para a saúde dos portadores? Problemas cerebrais, então elas vão ter atraso, né? Tem pessoas que depois têm problemas psicomotores, elas não andam, elas têm dificuldade de respirar. Então tem várias sequelas que, se diagnosticado precocemente, você consegue evitar muitas dessas. Agora, a doença metabólica hereditária, o erro inato do metabolismo, não tem cura. Então, é algo que a pessoa vai conviver para sempre. Ela vai conviver para sempre dentro do prazo de vida, porque cada doença tem um prazo de vida, infelizmente. Ainda não há, os estudos não estão tão avançados assim para você dizer, não, eles vão ser adultos, vão ser... A gente não sabe, é sempre uma incerteza. A doutora Ana Maria Martins é uma geneticista muito conhecida, e ela sempre diz o seguinte, que erro inato do metabolismo, doença rara, você aprende no 2º ano de faculdade, por um tempo, e assim, o próprio nome diz, é raro. Então é raro, então ninguém toma muito conhecimento. De uns 15 anos para cá, se começou a falar muito em erro inato, muito em doença rara. Então, através de campanhas, de participação em congressos e eventos que a gente vem promovendo ao longo desses anos, a gente vem chamando a atenção não só dos médicos, dos profissionais de saúde que trabalham junto com esses médicos, para quando eles fazem um exame, tem alguma coisa ali, já chamar a atenção. Olha, vamos já fazer direto para um erro inato, quem sabe pode ser. Então, eu acho que isso vem evoluindo bastante, ano a ano, bem devagar ainda, né? A gente gostaria que fosse muito mais rápido que isso, porque teria uma possibilidade de diagnóstico e de salvar as crianças muito mais rápido, mas vem evoluindo, com certeza. Bom, no próximo bloco a gente dialoga então a respeito dos caminhos necessários para que essa evolução, esse progresso aconteça cada vez mais rapidamente, para que a gente possa ver uma sociedade onde todas as pessoas, independente de terem ou não uma doença rara, possam viver com qualidade de vida, ter os seus direitos assegurados, cumprindo também os seus deveres. O programa Sociedade Solidária entrevista hoje Marlene Sturm, ela é coordenadora do Instituto Canguru. A gente vai para um breve intervalo e logo esse bate-papo continua.